Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês de novo, nessa tarde de quarta-feira. E eu acabei de fazer uma tiragem agora aos capricornianos, porque há uns 10 dias atrás eu fiz uma tiragem de uma carta só para 4 signos, e Capricórnio foi o último da lista, e quando eu fui, foi a carta do julgamento, uma carta muito linda, forte, mas eu não tive tempo, eu estava postando isso no Instagram e não tive tempo de terminar, de falar tudo que eu precisava. Eu dei o recado, mas eu senti para mim que eu fiquei em dívida. Então hoje eu abri agora para os capricornianos e agora eu vou abrir para o signo de peixes, para os piscianos, tá? E eu estou usando uma tiragem com deck, que é o único deck que eu posso fazer tiragem usando a magia das cartas. E é claro que eu não estou usando aqui todos os elementos, tudo que é necessário para fazer uma tiragem com magia, tá? Mas sim, eu vou mostrar um pouco a minha mesa, o deck está aqui do lado. Eu coloquei alguns elementos, tá? Para vocês verem aqui o deck, e sobre a toalha algumas pedras, uma adaga no centro, e onde eu estou do lado externo da minha casa, não estou na minha sala de atendimento hoje. Eu quis fazer aqui onde tem algumas plantas, e eu gosto muito de estar no meio da natureza, vocês sabem, sempre eu vou para a praia, fazer tiragens, e às vezes voa a carta, vocês já estão acostumados, quem me segue, com isso. Mas eu estou aqui, esse meu jardim secreto, que eu gosto muito, e é isso. Vou fazer essa tiragem, são de 4 cartas a peixes. Fiz a mesma tiragem aos capricornianos, agora alguns minutos acabou, e vou fazer agora aos piscianos, tá bom? Então uma tiragem que tem um elemento de magia e traz aí muitas vezes aquilo, além do fator de trazer o elemento da adivinhação, da magia em si, mas também essa magia vem mostrar muitas vezes lados ocultos dentro da vida que nós estamos vivendo no momento, que a pessoa está vivendo e que ela às vezes não consegue ver, tá? Então o intuito é muito maior do que simplesmente só falar vai acontecer isso ou aquilo, né? Até porque meu trabalho é mágico, terapêutico, espiritual e às vezes até psíquico, né? Então a gente, aquilo que a espiritualidade, que a luz, os mentores trazem, é o que a gente externa, tá bom? E eu espero que venha uma mensagem, uma leitura de cartas aos piscianos aqui, cheia de luz e guiada pela espiritualidade, tá? E pessoal de peixes, piscianos e piscianas queridos, quando vocês forem ouvir, antes de abrir o vídeo, mentalizem tudo aquilo que vocês querem de mensagem, que vocês estão esperando de mensagem, estão aguardando na vida de vocês, tá? Para que venha o melhor para cada um. Tá bom? Essas tiragens vão estar apenas no YouTube, no meu canal no YouTube. Eu até prometi lá em Capricórnio agora que iria para no Instagram também, mas foi impossível, eu não consegui cumprir o tempo do Instagram, só de 15 minutos, e não dá para fazer as coisas pela metade e correndo, né? A gente está lidando com espiritualidade, com um oráculo poderoso que é o tarô, e a gente tem que ter o respeito. Então, quando dá para fazer nos 15 minutos, ótimo, mas aqui a gente está lidando, né, com pessoas, né, com seres humanos, e nós temos que tentar dar um direcionamento mais proveitoso possível para cada um, tá? E desde já gratidão por aqueles que estão inscritos no meu canal, aqueles que não estão, eu convido a se inscreverem, a apertar o sininho ali para receber as notificações das minhas postagens, e também deem seu like.
para que eu possa estar aí, assim como hoje é a primeira vez que eu faço esse tipo de tiragem, tá? Usando elementos de magia, com as cartas do tarô, e então e outras coisas novas virão por aí, tá bom? Então eu vou mentalizar, vou pôr o deck aqui sobre a adaga, no centro da mesa, e vamos mentalizar aí, para que os meus mentores tragam, me orientem, iluminem essa abertura de cartas para peixes. Vou fazer o corte, gente, desse lado, porque tá ventando um pouco. Eu tô na parte externa, como eu falei. Bom, essa tiragem, gente, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer como eu fiz para Capricórnio. As duas primeiras cartas eu vou tirar aqui de baixo. São 4 cartas. Eu vou mostrar para vocês, mas para mim eu vou virar só na hora mesmo. Depois que eu tirar, que eu abrir as 4. Que eu colocar as 4 dispor as 4 da mesa, tá? A primeira para peixes, meus queridos. Essa segunda carta, ela vai cortar a primeira carta, tá? Ela vai se sobrepor à primeira. A terceira vai ser aqui de cima, assim como eu fiz para Capricórnio. E agora a quarta vai cortar essa terceira. E agora, nesse momento, quando foi para Capricórnio, no momento que eu ia virar as cartas para mim, eu senti uma presença da espiritualidade. E olha, apareceu um gato aqui, confirmando aí, né, a espiritualidade muito presente. Então, eu vou virar a primeira carta, As de Copas, que já saiu para Capricórnio agora há pouco. Vamos ver qual veio cortando o As de Copas. Olha, um arcano maior, a temperança. Muito interessantíssimo, interessantíssimo. A terceira. Rainha de Espadas, poderosíssima, a saudade dela. Porque às vezes tem cartas que saem sempre, aí dão uma parada, e a Rainha de Espadas fazia um tempinho que não saía. Olha, peixes, tá bem interessante a tiragem de vocês. E a quarta, que cortou a Rainha de Espadas, 8 de espadas. Carta forte, hein, gente? Cartas fortes aqui para o signo de peixes. E vamos lá. O As de Espadas, o As de Copas, gente, traz aqui, e aí já estou me ligando nas outras cartas, principalmente na temperança que veio cortando o As de Copas.
para uma grande parte de vocês, piscianos e piscianas queridos, há muita emoção represada, muita emoção à flor da pele, muita emoção a ser curada, muita emoção. Essa emoção transborda às vezes para muitos de vocês. Então, vem aqui para mim coisas que talvez muitos estão lidando com isso ao longo da vida, ou muitos, para uma outra turma, estão começando agora a ter que lidar com essa situação. Ou foi por um rompimento amoroso que aconteceu, ou vai acontecer, viu, piscianos? Fiquem atentos. Ou uma situação amorosa que está em crise, em séria crise, e esse As de Copas, ele traz a necessidade e a promessa de que, para quem está em crise, ou para quem está com isso, várias emoções represadas, várias emoções sufocantes, tem que deixar isso transbordar de vez, tem que deixar a cura. Então, quem está com isso represado há muito tempo, tem que procurar curar, tem que procurar essa cura. Você pode conseguir sozinho? Pode, desde que você se proponha a fazer uma meditação, a olhar o mundo com outros olhos, a se propor a ter elevação. A elevação é o que? É você contemplar uma árvore, uma planta e sentir que aquilo é de Deus, que aquilo é do divino, que aquilo é uma criação acima do teu poder. Porque eu sinto que para muitos piscianos e piscianas aqui, está faltando isso, essa elevação, essa olhar para uma cachoeira, para uma mata, para uma árvore e sentir elevado. E essa elevação, ela é quando você olha para o simples e sente algo dentro de você, se elevando, você sente uma gratidão por aquilo, por estar podendo ver aquilo. Isso é elevação, simples e pura. E isso se estende para coisas maiores. Então, para tanto vocês que estão com sentimentos represados, que não demonstram sentimento, que são duros consigo mesmos, se penitenciam, ou as pessoas estão passando por uma crise amorosa, ou que vão vir a passar, fiquem atentos, piscianos, já procurem a cura, já procurem mudar o seu modo de ver as coisas, de ver o outro e de ver a vida. Porque para as coisas começarem a fluir, para a roda da fortuna começar a girar de maneira mais favorável. Então, para isso, tem que voltar-se para dentro de si e para curar as suas feridas, curar e permitir a cura do outro. Porque quando você se cura, você se perdoa, você perdoa o outro e cura o outro. E isso aqui se faz muito necessário para os piscianos, para as piscianas. E aqueles que correm o risco de vir a ter uma separação, já estão em crise, correm o risco de ter uma separação, vem esse recado também, tá? Pode haver a cura dessa relação, que hoje está meio doentinha, mas pode haver a cura e vocês restabelecerem isso. Porque cortando tudo isso, até porque o As é uma carta muito favorável à cura, ele traz essa promessa. Então, só que nós precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Precisamos fazer a nossa parte. E até porque a carta que cortou o As, com todas essas nuances que o As trouxe, é a temperança. E olha só, a temperança é o que eu acabei de falar. É você se permitir curar, se perdoar e perdoar, amar e ser amado, saber amar e saber se deixar ser amado, misturar, fazer a mistura
daquilo, dos opostos, mas dentro do equilíbrio, porque ninguém é igual a ninguém. Então, mesmo aqueles que estão atravessando uma crise no campo afetivo, que estão se separando, façam como o astro, você sem rancor, sem mágoa, sem dor. Sem dor às vezes é impossível, mas perdoe, se perdoe, cure e se cure. Você se curando, você vai estar curando o outro. Então eu recomendo para esses momentos muito o Ho'oponopono, que é um decreto de cura poderosíssimo, tá? E então não se deixem levar por sentimentos pequenos, trazidos por amor não correspondido, por separação, porque isso cria sim em nós sentimentos às vezes negativos, traz, e a gente fica sem saber como lidar. A gente acaba usando muito o nosso lado sombra, sendo mesquinho, egoísta, sem pensar no outro. E aí, o que eu falei aqui, a temperança traz o equilíbrio dos opostos. Então, muitos vão ter como consertar essa situação de crise, tá? Dentro da relação. E fazer, temperar, como diz a temperança, eu estou fazendo um trocadilho, desculpem, mas temperar isso de uma maneira mais saudável e de uma maneira correta, né? É o que eu falei, o equilíbrio dos opostos, a mistura dos opostos, porque cada um de nós somos de um jeito, nossos defeitos, fraquezas e qualidades, e a gente às vezes tende a só ver o defeito do outro. Vamos olhar um pouco a qualidade, valorizar um pouco isso e permitir que a temperança vem trazer algo também espiritual, que alguns decks do tarô, esse aqui também tem asas de anjo. Então, essa carta está muito ligada à conexão com o divino. E essa conexão, quando ela veio cortando o as de copas, esses sentimentos meio noturnos, meio carregados, que muitos de vocês piscianos estão passando, esse anjo de Deus, que é a temperança, esse personagem do tarô, ele vem trazer a conexão com o divino, direta. E você não precisa de intermediários. E aí, no as de copas eu já ia dizer isso, mas eu preferi esperar a temperança. Porque é necessário, quando eu falei lá em voltar, procurar a elevação, procurar agradecer pelo mínimo, agradecer por uma planta bela que você vê, ou que você, às vezes todo dia você passa por ela, ou passa por um lugar e não agradece. Gratidão, meu Pai, meu universo, por eu estar nesse local, por eu estar podendo ver isso, por eu poder contemplar. A contemplação, a elevação leva à contemplação. Então, muitos dos piscianos é necessário se voltar para o espiritual, para uma conexão maior com o divino, com o Criador, para mudar, para se curar o outro, promover essa cura, promover essa contemplação, essa elevação de ambos, de todos os envolvidos nessa situação. É necessário essa conexão com o divino. E se muitas vezes a pessoa não quer ir num templo religioso, porque ela não quer, ninguém é obrigado. Como eu digo sempre, a religião é uma ferramenta poderosa para sua evolução, mas a espiritualidade está dentro de você, dentro de cada um de nós. Você não vai encontrar isso lá fora. Uma outra pessoa pode pregar, pode falar, eu posso estar aqui falando um monte de coisa, mas você tem que querer, tá? Buscar a tua espiritualidade lá dentro. Então, aqui vem falar para os piscianos a necessidade urgente de se voltar para o espiritual, para uma conexão com o divino. E isso tem que começar dentro de você, se olhar de outra forma, tá? E saber agir com temperança, na medida certa, com você mesmo e com os outros, tá? Na sequência veio o 8 de espadas, cortando a rainha de espadas. E aí,
O 8 de espadas traz uma energia. Eu nem vou mostrar muito essa imagem desse tarô, desse deck, porque é muito forte, mas mostra de fato muitos de vocês piscianos, do signo de peixes, passando por um momento realmente que vocês estão acorrentados, amarrados a situações talvez já antigas ou que estão se iniciaram recentemente, mas vocês já estão se sentindo presos e como se em volta houvesse uma fogueira gigante, um touro raivoso, que se vocês saíssem dentro desse círculo de aprisionamento, vocês têm tanto medo porque vocês acham que vão ser queimados, que vocês vão ser atacados se vocês agirem, como eu falei antes, com mais temperança, na medida certa, procurarem a cura, o perdão e promoverem essa cura, esse perdão aos outros, tá? Então vocês têm tanto medo disso, talvez vocês estão tão presos nessa situação que vocês não conseguem se desamarrar. E aí, mais uma vez, vem a espiritualidade para mim, através do elemento fogo, falando que o fogo é transformador, que o fogo é espiritualidade. Então vocês têm que permitir, como eu já falei antes, a temperança, para poder sair desse enclausuramento. Muitos de vocês já estão nessa fase há muito tempo e muitos de vocês está começando agora por um motivo, pode ser uma separação amorosa. Eu estou vendo tudo isso aqui ligado mais a sentimentos, né? Veio o As de Copas muito forte e vocês não sabendo lidar com isso. Então não é sendo egoísta, não é sendo intransigente, querendo brigar na justiça, querendo brigar olho por olho, dente por dente, que vocês vão sair dessa situação do 8 de espadas, acorrentados, fechados e cercados por um touro raivoso ou por uma fornalha. O fogo tem que ser para purificação e para transformação benéfica, tá? E esse 8 de espadas cortou a rainha de espadas porque é iminente, é urgente para vocês piscianos que estão se vendo nessa situação que eu estou dizendo, é iminente que vocês se tornem um arquétipo, vivam, sejam uma rainha de espadas, sejam alguém mais valoroso, com mais dons, com mais ponham em prática os seus dons, saiam. Isso aqui está impedindo, olha aqui, essa prisão do 8 de espadas está impedindo vocês de serem alguém mais próspero, mais exigente consigo mesmo, porque a rainha de espadas exige de si mesma, por isso que é uma vencedora, o arquétipo dela é de um vencedor, de uma vencedora. Então se permitam, se for necessário procurar ajuda espiritual, procurem, mas está dentro de vocês o primeiro passo. Tudo está dentro de nós, as respostas estão dentro de nós. Muito forte, fiquei até um pouco emocionado, porque eu senti dor, muita dor. Essas pessoas que estão assim, elas estão passando por uma dor profunda, é uma dor delas, e às vezes elas estão tão endurecidas que elas não conseguem transparecer nenhum tipo de afeto. E aí essas pessoas estão passando, como eu disse, muitos já estão carregando isso há muito tempo. Lá atrás o As de Copas trouxe esse aprisionamento, esse represamento de emoções. Vocês, meus queridos piscianos, que estão passando por esse momento de separação, de perda de alguém, com o emocional abalado, não sejam intransigentes, nem com vocês, nem com ninguém. Não sejam conflituosos, nem com vocês, nem com ninguém. Não sejam amargos, nem com vocês, nem com ninguém. Sejam amor, sejam, por pior que seja, permitam. E essa cura, esse perdão que eu falei lá atrás, que eu falei antes com a temperança, ele vem antes, ele vem às vezes dá um estalo e a gente acorda, mas mesmo assim o processo é lento, não é assim um dia para a noite a gente acorda de bem com a vida. Até porque mesmo quando você desperta, todo dia você tem uma luta a travar.
enquanto nós estivermos aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Então, se permitam, por favor, tá? Piscianos que se viram nessa situação, que estão se vendo nessa situação, se permitam, para vocês sofrerem menos. Vocês estão sofrendo muito, viu? Eu senti muita dor agora, nesse final, e vocês precisam ser uma rainha de espadas. Vocês podem ser vitoriosos, tá? Essa foi a mensagem de hoje, e gratidão imensa. Agradeço muito a vocês, deixem seu like e me sigam, tá? No YouTube sempre vai ter coisas novas. É isso que eu falei dessa tiragem, que é dentro da magia. Ela vai além, ela vai muito mais profundo, tá bom? Um grande beijo no coração, viu? Fiquem com Deus.